Você pode estar sendo roubado através dos dízimos e talvez nunca tenha percebido. Mas calma, eu não estou a dizer para você não ajudar a obra de Deus. A pergunta é: será que a Bíblia realmente ensina que você é obrigado a dar os dízimos hoje? Mas antes de irmos para o vídeo, deixe o seu like agora, porque esse vídeo pode ajudar muita gente. E também curta, compartilhe e comente a sua opinião depois do nosso vídeo. Fica comigo até o final, porque vamos analisar isso somente à luz das Escrituras. Quando falamos de dízimo, muita gente sente medo, culpa, pressão, mas o cristão não deve viver guiado por medo, e sim pela verdade. Então, hoje, não vamos usar opinião de pastores nem tradição de igreja. Vamos somente usar a Bíblia e ver se, segundo a doutrina de Cristo, somos ou não obrigados a dar o dízimo. O que é o dízimo na Bíblia? A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte, ou seja, 10% de alguma coisa. Mas biblicamente existem dois tipos de dízimo: dízimo voluntário, antes da lei, e o dízimo obrigatório, durante a lei de Moisés. E entender essa diferença é fundamental. O dízimo antes da lei. Antes da lei de Moisés, o dízimo aparece em 2 episódios. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, nós vemos que Abraão, depois que ele vence a guerra contra os invasores de Sodoma e Gomorra, ele acumula uma quantidade de recursos que ele consegue juntar durante essa guerra e ele oferece ao homem de Deus, Melquisedeque, como forma de agradecimento a Deus. Em Gênesis capítulo 28, 20 a 22, vemos Jacó declarando que ele daria os dízimos ao Senhor de tudo que ele conseguisse em sua caminhada. Em ambos os casos, não houve nenhum mandamento de Deus, não houve exigência, não houve ameaça, foi algo voluntário, espontâneo, vindo do coração. O ponto importante é: esses textos não criam doutrina na igreja, nem regra. Eles apenas narram acontecimentos. Você já tinha reparado que Deus nunca ordenou Abraão a dar dízimos? O dízimo durante a lei de Moisés. Agora sim, quando chegamos à lei de Moisés, o dízimo se torna obrigatório. Mas aqui está algo que quase ninguém ensina nas igrejas. O dízimo não era dinheiro. Em Levítico 27, 30 a 34... diz o seguinte: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. No 34 ele termina dizendo: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte. O que vemos aqui? Os dízimos, obviamente, conforme o texto indica, não era dinheiro, eram produtos, eram frutos da terra e outros. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, vemos a confirmação ou a repetição de que o dízimo era simplesmente frutos da terra, colheitas e animais. Mas, em algum momento do Antigo Testamento, o dízimo foi dinheiro? Sim. Ou melhor, o dízimo só se transformava em dinheiro em uma e única hipótese. Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 a 25, o dinheiro só aparece como meio de transporte, não como oferta final. Ou seja, o livro ensina que, no caso de que a distância seja maior do lugar onde estiveres ao lugar onde o Senhor iria escolher, então terias que vender os seus produtos, tomar este dinheiro e usá-lo como transporte até o lugar onde deverias fazer os dízimos. Mas, ainda assim, os dízimos durante a lei de Moisés tinham alguns requisitos. Para alguém cumprir o dízimo segundo a lei, precisava obedecer a 3 requisitos. O primeiro, o lugar escolhido por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5 a 7, mesmo Deuteronômio 17, 18, nós vemos especificamente que havia um lugar específico onde os dízimos deveriam ser levados. Lugar este que seria indicado por Deus. 2. Destinatário específico. Os dízimos tinham um destinatário específico. Não eram dados para qualquer um. O dízimo era para os levitas. Em Deuteronômio 18, 21 a 24. Ou seja, não era em qualquer lugar, não era para qualquer pessoa e não era dinheiro. Mas se mudarmos tudo isso, ainda podemos chamar isso de dízimo bíblico? E Jesus? O que ele ensina sobre os dízimos? Jesus mencionou o dízimo, sim,
mas sempre falando com os judeus ainda debaixo da lei, como em Mateus capítulo 23, 23. Jesus nunca ordenou à igreja para que pagasse os dízimos. Nem os discípulos, nem os apóstolos cobravam dízimos para a igreja. Depois da ressurreição, no Novo Testamento, não existe nenhuma ordem para a igreja dizimar. Os apóstolos da igreja primitiva ensinam diferente. Em 2 Coríntios capítulo 9, 6 a 7, nos é ensinado acerca das ofertas. Atos capítulo 2, versículo 44 a 45, esse é o modelo do Novo Testamento. E é um modelo claro, contribuição voluntária, conforme o coração, sem percentagem fixa, sem ameaça. Então, posso ou não dar dízimos? O dízimo obrigatório como na lei? Não. Contribuir voluntariamente para a obra de Deus? Sim. Lembre-se, Deus não quer o teu dinheiro por medo. Deus quer teu coração por amor. Deus ama quem dá com alegria. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com seu próximo. E se inscrevam no nosso canal para mais estudos bíblicos sem tradição, só Bíblia, ou com base na palavra de Deus. Você acredita que o dízimo é obrigatório hoje? Escreva aqui nos comentários. Obrigado por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.